Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata, também conhecida como Mrs. Google dos apps para aprender idiomas. Se você está aprendendo um novo idioma e está procurando por aplicativos, sites e materiais para aprender idiomas, você está no canal certo. Eu fui contactada por uma poliglota que estava criando um aplicativo para quem aprende idiomas. Ela compartilhou comigo a ideia do aplicativo e pediu para mim fazer um teste, então aqui estou para compartilhar minha opinião sobre o aplicativo com vocês. O app se chama Polygloss. E é um app bem diferente dos que eu já mostrei aqui, porque a maioria dos aplicativos que eu já mostrei são focados no input, que seria a receber informações novas no idioma. O que é muito importante, mas também é muito importante ter output, que é criar alguma coisa no idioma, então escrever, pensar no idioma. E raramente encontro aplicativos onde eu possa praticar o meu output. E o Polygloss eu achei um aplicativo bem voltado para o output, então isso eu achei bem interessante e bem diferente dos outros aplicativos. Como eu sempre comento aqui no canal, é sempre importante a gente tentar criar as próprias frases para praticar a nossa memória, para lembrar de como usar as coisas, ativar a nossa memória e também para não travar na hora de falar, porque quando a gente sabe criar nossas próprias frases, fica um pouco mais fácil na hora de falar e não travar e não dar aquele branco. Então, vou mostrar no meu celular, eu gravei tudo e vou mostrar aqui para vocês como funciona o aplicativo. Eu selecionei os idiomas que eu já falo e os idiomas que eu estou aprendendo e coloquei os níveis. Eu fiz um pequeno tutorial para entrar e eles deram um aviso que o tutorial por enquanto está só em inglês, mas eles vão colocar para outros idiomas também. Existem duas partes principais no aplicativo, que são os matches, que são as pessoas que estão aprendendo o mesmo idioma que você, ou que falam o idioma que você está aprendendo, então são combinações ali. E também existe a parte de desafios do dia. Então, como funciona? Eu recebo 4 imagens e uma das imagens está selecionada. Eu tenho que criar uma frase no idioma que eles indicaram para descrever a imagem sem falar o que é, para outra pessoa adivinhar. Parecido com o Speak Pick que eu mostrei para vocês em outro vídeo, mas o Speak Pick já é para quem já está mais avançado, porque você já vai direto numa conversação em áudio. E o Polygloss, para mim, por exemplo, que estou no nível básico de mandarim e de alemão, é melhor porque é só algumas frases, eu não preciso falar com a pessoa diretamente e também porque ele existe para vários idiomas e o Speak Pick é só para inglês. Então eu ainda não consigo falar muitas coisas em alemão e mandarim, mas esse aplicativo está me ajudando aos poucos a começar a pensar e criar minhas próprias frases para descrever algumas coisas. Mesmo que de forma básica, eu tô conseguindo começar a pensar e criar coisas nos idiomas, a começar a praticar o meu output nos idiomas. E também a descobrir o que está faltando no meu vocabulário, porque às vezes eu quero escrever uma frase e falta alguma palavra, então eu vou pesquisar e acabo aprendendo palavras novas também. Por exemplo, eu recebi uma imagem de animais e tinha um cachorro, e eu tinha que escrever o cachorro sem falar a palavra cachorro. Eu sabia como falar cachorro em mandarim, mas eu não sabia como falar um animal que late, por exemplo, não sabia o verbo latir. Então eu fui procurar e acabei aprendendo, e acabei gravando porque foi algo que eu tive que criar a frase e buscar um vocabulário que eu não sabia. Foi como no meu último vídeo que eu falei sobre a memorização, quando a gente tenta formar as frases, quando a gente tenta usar o idioma de uma maneira ativa, nós memorizamos muito melhor do que quando só recebemos a informação. Então esse é um aplicativo bem ativo, a gente tem que criar as frases com as imagens que estamos vendo e não é usado nada de tradução, então é bem interessante. Outra parte no app é analisar a resposta de outras pessoas. Então eu tenho uma imagem, tenho 2 respostas e eu voto qual resposta que eu achei que ficou melhor relacionada à imagem. E eu recebo geralmente frases de francês, espanhol, idiomas que eu já falo para poder votar. E as frases que eu criei e respondi em imagens estão sendo no aguardo, que eu vou mostrar para vocês, que estão sendo aguardadas a resposta para a pessoa confirmar se eu escrevi certo ou não, se ela entendeu que imagem era. E eu vi que algumas demoram um pouco mais, eu acredito porque não tenha tantas pessoas no aplicativo, conforme mais pessoas entram, mais rápido seria para corrigir. E também porque dá para adicionar amigos, então dá para desafiar outras pessoas. Eu não tenho muitos amigos adicionados no app ainda, então se vocês entrarem no app, me adicione lá, Método Autodidata, tá o nome Método Autodidata normal. E aí eu posso desafiar vocês a adivinhar qual é a imagem que eu estou falando em inglês ou outros idiomas. Outra parte legal do aplicativo é que você pode corrigir as frases de outras pessoas e receber correção também. Então, muitas pessoas me perguntam como eu pratico writing, como que eu sei se o que eu escrevi está certo, se eu estou aprendendo sozinho. Esse aplicativo é uma boa ideia, porque você vai escrever as frases e os nativos vão corrigir, ou as pessoas que já falam aquele idioma de uma maneira avançada vão corrigir o que você falou. Então é bem interessante, você ajuda corrigindo os outros e também é corrigido nas suas frases. Eu recomendo esse aplicativo para quem está naquela fase que quer começar a praticar o output. Já recebeu bastante informação, a gente consegue entender as frases, mas ainda não consegue criar muita coisa e está começando a criar frases, a tentar se expressar no idioma. Mas ainda não está naquele nível que consegue falar e ter uma conversa, que é o meu caso em mandarim e alemão.
eu consigo entender algumas frases, estou indo, mas eu tenho que forçar mais a conseguir montar minhas próprias frases e conseguir me expressar no idioma, talvez de maneira escrita, como é no aplicativo, para depois eu conseguir ter uma conversa. Acho que uma conversa ainda é muito avançado para o nível que eu estou. E eu sempre falo que é importante pensar e criar frases no idioma que a gente está aprendendo. E isso é uma maneira legal, porque às vezes a gente não é muito criativo para ter ideias de assuntos diferentes para criar frases. E aqui você já tem a imagem, você já tem a ideia sobre o assunto que você tem que falar, você só tem que pensar no idioma. Isso que o aplicativo ajuda a pensar no idioma que você está falando. Porque você vai ter que descrever o que você está vendo no idioma, então você vai ter que criar as próprias frases e acabar pensando mais, não traduzir uma frase pronta. E eles têm aqui uma lista gigante de assuntos diferentes, então muita coisa que eu vou poder praticar nesse aplicativo. Conforme eu vou ganhando pontos, vai abrindo assuntos mais avançados e eu vou conseguir praticar alemão e mandarim em outros assuntos diferentes. E eu sugiro, quando vocês usarem um aplicativo, tentem falar a frase em voz alta também, para praticar a pronúncia. Então, dessa maneira você vai estar praticando duas habilidades de output, que seria a escrita e também a fala. Então é uma maneira um pouco mais controlada do que uma conversa, para quem ainda não está preparado para ter uma conversa, mas é algo que vai te ajudar a pensar e desenvolver esse pensamento no idioma. Então eu achei bem interessante a proposta do aplicativo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam sobre o aplicativo e me sigam lá para eu poder desafiar vocês em inglês e em outros idiomas. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday. Bye bye!